Olá pessoal, Musa Batemarca aqui para nossa sétima, não, nossa oitava, acho que é a nossa oitava leitura. Estou meio perdida aqui, mas eu coloco depois a anotação, mas acho que é a oitava leitura do livro Exílio, da Christina Becker Klein. Essa mulher tá acabando com a gente, né? Eu juro pra vocês que eu não imaginava, tanto que uma amiga nossa virou e falou assim: ai, Nusa, eu não tô preparada para livro muito triste e tal. Eu falei: não, imagina, esse livro não é triste, não. Pode acompanhar. Mandei hoje pra ela, falei: acompanha não. Se você não tá pronta, porque eu acho que ela passou por uma. É a Flavinha, uma querida. É a Flavinha Freitas, ela tá sempre aqui comentando com a gente. E eu acho que ela passou por alguma coisa, enfim, alguma situação que ela falou: não tô pronta pra escutar coisa triste. Aí eu falei: então não, então porque, é triste. Mas eu quero deixar vocês muito tranquilos, porque nossas próximas leituras serão muito leves, muito fofas. Essa aqui eu não sei se vai ser fofas ou não. E muito gostosas. Para quem não tá no vídeo, eu estou mostrando que iremos ler Além da Porta Sussurrante, que é do mesmo autor da Casa do Macerulho. É uma fantasia, nossa primeira fantasia. Tô até emocionada. Aqui, né? A nossa, por isso que eu falo nossa, porque a minha filha, eu já li um monte. Mas a nossa, do nosso podcast, é a primeira fantasia. E minha irmã leu, falou: Nusa, pelo amor de Deus, mais livro do escritor que é maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. Então eu tô assim, tô doida pra ler. Eu já tô muito mal. Chama Além da Porta Sussurrante esse livro. E esse vai ser o nosso próximo. Provavelmente semana que vem. Depois a gente vai ler O Que o Vento Sussurra, que diz que é bem legal, vai ser meio que um romance. Tomara que não seja triste, mas eu acho que não é. Mas se for também, logo depois a gente tem do mesmo autor do Homem Chamado Ove, da Minha Avó Pede Desculpas e do Brett Marin esteve aqui, Gente Ansiosa, que diz que é demais. Depois, obviamente, eu vou fazer o cronograma e vou colocar para vocês, porque alguns amigos gostam de comprar o livro para acompanhar. Mas vamos lá, gente, deixa eu ver aqui os comentários que vocês deixaram. Agora eu vou te falar uma coisa: ler livro triste assim, eu sei que é ruim, não é o melhor livro, mas é história, é muito louco, porque o que a gente tá é muito triste. Me lembra muito aquelas histórias do Afeganistão, pior ainda, né? Porque, nossa, aquilo ali, pelo amor de Deus, socorro. Mas ao mesmo tempo eu acho tão importante conhecer esse momento da história, sabe? E é aquilo, gente, ela tá colocando o que é exatamente o que acontecia na época. Eu fiquei estudando um tempão aí sobre como é que era essa época, né? E era pesado mesmo. Aí eu perguntei, né, que evolução da nossa Razel e esse sofrimento que ela tá passando com a ausência da Rubi. Triste e ainda a confusão com Matina. O que será que vem por aí? Aí a Elisa Mendes Fazim: adorei a coisa, entre aspas, dançando como sua tribo, entre aspas. Eu adorei o que você escreveu, Elisa. Quantas culturas matamos para civilizar, entre aspas, os povos originários, adorando as informações históricas que vêm junto com toda história contada. Exatamente isso. Ela pegou e colocou o hashtag sem pausa. Não, sem pausa já ganhou ali disparado, porque então a gente não vai ter aquela pausa de domingo que eu tinha feito enquete, não vai ter mesmo. Mas é isso. É triste, mas, gente, é informação histórica pura, história pura que a gente está lendo. Eu acho muito, muito importante saber. Eu não gosto de... Eu gosto de conhecer os fatos, sabe? Da história, o que aconteceu. A Claudinha Fogger: eletrizante. Me dá medo do futuro da Matina. Razel sabe se virar, mas sofrendo muito pela Rubi. Quanta maldade. Fico triste, ansiosa pela próxima leitura. Aliás, só uma que eu não tinha reparado, mas eu fui ver hoje, a gente acaba amanhã. Acho que a gente acabasse quarta-feira, amanhã. Então, como a gente acaba amanhã, que é terça, então na segunda, se é ok pra vocês, não vai ser uma semana certinho, mas acho que tudo bem desse fôlego de quarta para domingo, segunda a gente já começaria outro, tá? Se vocês acharem que querem um tempinho mais, vocês me falam. Graziela: ouvi 3 episódios seguidos, estou destruída, chorei horrores. E não importa o que a autora fez, adorei o que ela escreveu. Pra mim, se não tem corpo, não tem morto. Me recuso a realizar Angeline morta, me desculpe. Cara, tá muito difícil acreditar nisso. Principalmente que fala: como é que mata a protagonista no meio da história? Hoje minha mãe tá conversando comigo, que ela tá lendo e tá amando. Ela: Nusa, como é que a Evangeline morre? Eu falei: mãe, eu nunca li. Esse é o primeiro livro que eu leio, que a protagonista, o autor mata o protagonista no meio da história. E minha mãe adora seriado turco. Ela me contou que ela estava assistindo, eu também gosto, tem tempo que eu não assisto, mas eu sempre gostei. Ela tá assistindo um tal de, ela sempre fala esse nome, Guzur, peraí, Guzur, uma coisa assim.
não lembro o nome, vou lembrar direito, que é um nome diferente. Ruzugi. E aí a menina principal morre no meio, assim, do seriado. E minha mãe falou, Nusa, eu queria parar. Aí eu falei, não vou assistir mais, chega. Mas esse não aguenta, você fica tão curiosa que você quer continuar a leitura. Eu falei, ai, mãe, nem pensei em parar, quero saber o que vai acontecer. Mas dá raiva mesmo. Aníbal Anthony Nita. A cada capítulo, mais tensão. Sei que a autora se baseou em fatos reais, mas poderia dar um pouco de alegria para Matina, Rubi e Razel. Puta, como eu concordo com você. Como eu concordo, Nita. A Cristina de Nadai. Quanta maldade incutida nos que se acham civilizados. Isso que me mata, Cris. Que os outros são selvagens. Eles é que são civilizados. Essa autora está cavucando fundo no meu coração. Bonitinha. Maus tratos em Rubi, Matina sendo sufocada, Razel sendo punida por ser pobre. A história, nua e crua. É isso. A Carolzinha. Quando olhamos para trás e analisamos histórias como essa que nos está sendo contada, percebemos que não evoluímos muito. Que triste, não é mesmo? Livros como este nos servem como alerta para muitas coisas. Cara, Carol, mas tá brilhando. Primeiro aquela coisa que eu perguntei se alguém gostava de livro físico ou Kindle. Naquela discussão do livro Minha Avó Pede Desculpas, eu gravei um videozinho. Cara, a Carol escreveu, para mim, nada melhor do que livro lido. Eu falei, que frase boa essa sua, mas que frase boa. Adorei. Sabe uma coisa aqui que eu tinha feito errado? Não, tá certinho. Então vamos lá. Esqueci de olhar qual que é essa leitura de hoje, só porque eu falei que eu ia falar. 8ª, é isso mesmo. Não tô louca, não. Ai, gente, segura o coração. Estamos na reta final. Lembra que eu falei com vocês que eu ia atrás do que ela escreveu da outra vez? Que ela escreveu ela fez aquela dança bêbada, né? Aquela dança tradicional dela, a matina. E a Leite Franklin falou, você está claramente entorpecida e eu não sei. Reverteu-se ao seu estado natural selvagem. Aí o Sir John colocou, talvez, minha querida, seja melhor deixar-se infeliz fazer o que quiser. E aí a Matina escreveu uma palavra em francês, falou uma palavra em francês que eu não sabia, porque é pétotré. E eu fui ver, e ela respondeu para eles, talvez. Então talvez ela realmente tenha voltado à raiz selvagem dela. E aí terminou, diga a banda para voltar a tocar e leve essa menina para o quarto, exigiu ela para a empregada desconfiada. O quanto antes esquecermos esse incidente infeliz, melhor. Agora o novo capítulo, Residência do Governo, página 225. Robert Tal, 1841-1842. Já se passou mais um ano, né? Mas ninguém esqueceu. A princípio, quase de maneira imperceptível, as coisas ficaram diferentes. Na manhã seguinte, Sir John não chamou Matina para sua caminhada constitucional. Da janela da sala de aula, ela o viu vagar pelo jardim com as mãos para trás e a cabeça baixa. Eleanor ao seu lado. Mulheres apareciam de vez em quando para tomar chá e Matina não era mais chamada para se juntar a elas na sala. Eleanor partiu para uma viagem de 6 semanas para Sydney, sem se despedir. A senhora Cray informou Matina que dali em diante, principalmente na ausência de Eleanor, seu café da manhã não seria mais servido no quarto. Ela faria todas as refeições na cozinha externa, junto com a cozinheira. Ouvi dizer que você causou um baita escândalo, disse a senhora Wilson para Matina enquanto servia aveia em uma tigela. Dançou como uma selvagem, não foi? Ela olhou ao redor para se certificar de que ninguém mais estava ouvindo, então sussurrou. Bem, eu acho isso grandioso. Eles acharam que ia moldá-la ao gosto deles, com algumas aulas de francês e anáguas chiques, não foi? Mas você é quem você é. Eles podem construir casas elegantes, importar louças de porcelana e usar roupas de seda de Londres, mas não pertencem a este lugar. E no fundo sabem disso. Eles não entendem coisa nenhuma daqui, nem de você. E jamais entenderão. Belo texto, frase que ela falou. Um dia, Matina acordou e descobriu que Sir John e Lady Franklin tinham ido passar férias na cidade de Launceston, uma viagem de 2 dias, e que ela ficaria na residência do governo aos cuidados de um hóspede, o Sr. Hogsmeade, de Sussex. O Sr. Hogsmeade era extremamente alto e esguio, magro como uma vara. Usava um pincenê e parecia não ter... Não tenho ideia do que seja isso, gente, nem ideia. E parecia não ter interesse algum em ninguém, além de uma empregada condenada gorducha chamada Elisa, que todos os empregados da casa viam entrando e saindo dos aposentos dele em diversas horas do dia e da noite.
Com os Franklin fora de casa, havia pouca coisa para os empregados fazerem. Quando a senhora Wilson descobriu um grupo de empregadas condenadas fofocando no pátio, ela as enviou diretamente para remover cada panela e concha das prateleiras e esfregar a cozinha com lixívia e vinagre. Os garotos do estábulo lavavam as baías dos cavalos e esfregaram as carruagens. As empregadas arejaram as roupas de cama e poliram os candelabros até brilharem. Sem rotina nem aulas, a existência de Matina era um estranho purgatório. Imagina você passar o dia, gente, sem nada. Um tédio, meu Deus do céu. Ela vagava pela propriedade, abandonada e esquecida. Ninguém parecia perceber que ela estava sozinha. Ou se alguém percebia, não se importava muito. Ela passava horas na cozinha com a senhora Wilson, pendurava-se de ponta cabeça em um galho da árvore de eucalipto lá na ponta do jardim. Brincava com a coleção de marionetes de Eleanor. Comia quando tinha vontade, o que não era muito frequente. Não tomava banho. Às vezes, visitava a cacatua, desolada em sua gaiola, grasnando seu refrão sombrio. Cuiô, cuiô. À noite, em seu quarto, escuro como uma tumba, Matina ouviu o farvalhar das árvores do lado de fora da sua janela lacrada e o lamento aflito dos pássaros. Enroscava-se em posição fetal, tentando fugir da solidão que se alastrava por debaixo das cobertas e se instalava dentro dela. Após alguns dias, ela passou a dormir no quarto de Eleanor, com suas janelas altas, que davam para o jardim. Eleanor ficaria horrorizada se soubesse, mas não sabia, não é verdade? A cada manhã, Matina acordava mais tarde. Começou a ficar cada vez mais difícil sair da cama. Quando ela saía no fim da manhã, passava horas no banco estofado da janela, olhando para a copa triste dos eucaliptos, ouvindo o trinar das pegas. Cara, eu tô imaginando a cena, não sei vocês, mas aqui, quando escreveu isso, eu fiquei pensando numa garotinha de agora, 9 anos, quase 10 anos, sozinha andando pela casa, sentada num banquinho, olhando para fora, sendo ignorada por todos. Tiraram ela do seio da família para servir de divertimento, né? De recreação, para mostrar. Como pode? Talvez Lady Franklin estivesse certa. A vista do lado de fora a deixava de fato melancólica. Não, ela já estava melancólica antes. Em uma tarde chuvosa, Matina se esquivou para dentro da sala de excentricidades de Lady Franklin e viu a lança com desenho ocre e vermelho do seu pai e os crânios brancos brilhantes na escuridão. Os colares de conchas da sua mãe pregados em uma tábua atrás do vidro. O retrato que o Sr. Bock havia pintado dela no vestido de cetim vermelho. Durante todo o tempo em que ela estivera com os Franklin, Matina nunca havia visto outra pessoa de pele escura. Ela olhou para baixo, para o dorso das mãos, e as virou para cima para ver as palmas. Pensou nas senhoras que vinham tomar chá e em suas perguntas lascivas, nos convidados do baile de dança e seus olhares horrorizados. Por que isso não era óbvio antes? Ela era somente mais um objeto da coleção excêntrica dos Franklin, junto a crânios fervidos, cobras e vombates empalhados. Uma marionete em um vestido bonito, uma cacatua em uma gaiola dourada. No pátio, ela destravou a porta da gaiola e colocou a mão lá dentro. Apesar da aversão, sentia uma afinidade peculiar com a pobre criatura separada do seu bando, à mercê de pessoas que sequer tentavam compreendê-la. Quando levantou a ave, ela era encorpada e compacta, como uma galinha. Suas penas eram macias como seda. O pássaro permitiu que ela carregasse até as árvores atrás do jardim e o colocasse em um dos galhos, onde ficou encarando-a com a cabeça curvada, parecendo confusa. — O que você está fazendo comigo? Cuió! Matina se virou e voltou para dentro de casa. Muitas horas depois, quando voltou, a cacatua tinha ido embora. Ela imaginou para onde da cidade ou da floresta ela havia voado e se voltaria algum dia. Pensou no que aconteceria se ela mesma tentasse ir embora. Será que alguém iria reparar? Talvez não. Mas para onde iria? Era manhã cedo. Ela se encolhia com a claridade. A cabeça pesada, os ouvidos entupidos e doendo, a garganta tão inflamada que era difícil engolir. Ai, a Razel vai cuidar dela, gente. Ai, meu Deus, por favor. Vamos começar a fazer coisas boas. Tá quase acabando esse livro, autora. Pelo amor de Deus, melhor aí. Por favor, a gente tá precisando de um alento. Ela ficou na cama o dia todo, dormindo e acordando, sentindo-se como um pato intocado em um buraco. A luz do sol aparecia e se escondia enquanto ela observava o dossel de flores rosas acima da sua cabeça.
Sua garganta estava seca, mas ela não tinha água. Sentia-se faminta, com um buraco no estômago, mas fraca demais para se mexer. Depois de um tempo, ela apagou outra vez e acordou com febre, no meio da escuridão, empurrando o cobertor antes de voltar a dormir. Quando acordou, Martina estava tremendo, batendo os dentes. Era dia, mas o céu estava cinza desta vez, chuva tilintando nas janelas gradeadas. Ela pensou na ilha de Flinders, em como a chuva batucava os telhados das cabanas, no cheiro da grama que adentrava as portas, bebês envolvidos em pele de ualabi, sua mãe cantando, seu pai fumando em seu charuto, soprando fumaça na sombra da escuridão. Suas memórias iam surgindo, mudando aos poucos. Agora ele estava correndo em um campo de trigo em um dia de sol brilhante, subindo a montanha até a cordilheira de espinhos, seu rosto inclinado na direção do céu, o sol quente em suas pálpebras. Uma batida leve na porta, uma voz. Martina, você está aí dentro? Ela abriu os olhos e os fechou. Claro demais, ardente, meio da manhã, talvez. Sim. Ela picarreou, sussurrou. Sim. A porta se abriu. Minha nossa, exclamou Razel. Sabia que tinha algo de errado. Razel trouxe caldo de cordeiro para Martina, chá de folha de sassafrás e uma pasta feita de semente de feno grego triturada para sua tosse catarrenta. Ela fez a menina gargarejar com água salgada. Trouxe uma panela com água morna, onde mergulhou toalhas, espremeu-as e colocou na testa e no peito de Martina para baixar a febre. Ao sentir um frio de água escorrer pela sua bochecha, Martina abriu os olhos. Ela olhou para o rosto de Razel, a coleção de sardas alaranjadas, os cílios ruivos, os olhos cinza claros. A senhora Cray nos enviou de volta para Cascades, contou Razel a ela. Ela disse que não éramos necessários enquanto os Franklin estivessem viajando. Mas eu sabia que eu tinha que voltar. Eu tive um pressentimento. Razel se inclinou para mais perto e ajeitou o cobertor ao redor do corpo de Martina. A placa que usava ao redor do pescoço bateu na bochecha da menina. Martina ergueu a mão e encostou nela. Está incomodando? Eu não ligo, estava tentando ver o que estava escrito. Razel a segurou em sua frente. É um número, 171. Ele nos obriga a usar essas placas no navio. Assim, se alguma de nós desaparece, eles têm como saber. Martina sentiu. Sua amiga sumiu? Bem, ela caiu do navio, então acho que sim. Razel estirou a toalha da testa de Martina e encostou sua mão no local. A febre baixou, feche os olhos. Ao colocar outra toalha na testa da menina, Razel a olhou durante um tempo. Vou lhe contar um segredo. Logo antes de morrer, minha amiga teve um bebê, uma menina, Ruby. Ela é minha agora. Eles a levaram para o orfanato Queens, mas eu vou pegá-la de volta quando receber minha passagem para ir embora. Ela passou o dedo na ponta amassada da placa. É um lugar horrível aquele orfanato. Eu sei, falou Martina. Minha irmã morreu lá. Morreu? Razel esperou fundo. Eu sinto muito. Foi antes de eu nascer. Razel sacudiu a cabeça lentamente. Ruby tem que sobreviver. Não sei o que eu vou fazer se ela não conseguir. Depois que Razel saiu do quarto, Martina fechou os olhos. Ela pensou em todas as pessoas que já havia perdido. Na irmã que nunca conhecera, em seus pais mortos há tanto tempo, em seu padrasto Palê parado na cordilheira da ilha de Flinders enquanto ela ia embora de barco. Será que ele pensava nela? Será que se preocupava? Ela queria poder dizer a ele que estava bem, mas não tinha como contatá-lo. E além disso, ela não sabia se estava bem mesmo. Outro capítulo, Residência do Governo. Agora a gente já está em 1842. Robert Town, 1842. Antes era 1841 e 1842, né? Página 230. Martina estava sentada na edícula da cozinha uma manhã praticando tabuada em uma lousa, uma semana depois que os Franklins haviam retornado de Launceston, quando a senhora Cray apareceu na porta. Eita, Lelê. Bom dia, Martina. Lady Franklin requer sua presença na sala de estar vermelha. Ela ergueu os olhos, o coração disparado no peito. Lady Franklin não solicitava sua presença desde o dia do baile. O que ela quer comigo? A senhora Cray pressionou os lábios. Ela não disse, e não é seu papel perguntar. Ela não deixou que seus olhos encontrassem os de Martina. As cortinas bordadas da sala estavam fechadas. Os lampiões a óleo faziam sombras estranhas. Martina teve que forçar os olhos para enxergar a figura de Sir John parado ao lado da estante de livros, virado de costas, as mãos entrelaçadas atrás, imóvel como uma gárgula. Lady Franklin estava sentada em uma cadeira, com o Atlas aberto em seu colo. Entre, senhora Cray, a senhora pode ficar, não vamos demorar muito. Ela fez um sinal impaciente com os dedos para Martina se aproximar. Ao fechar o livro, ela perguntou, então, como você está? Melhor?
A pergunta só permitia uma resposta. Sim, Lady Franklin. Como você está ocupando seu tempo esses dias? Ela estava estudando matemática quando eu encontrei, madame, reportou a senhora Cray. Ah, que bom, Matina. Eu não esperava por isso na ausência de Eleanor. Não há nada melhor para fazer, respondeu Matina emburrada. Ela nunca falava com Lady Franklin nesse tom, mas não fazia muito sentido ser gentil agora. Lady Franklin não pareceu perceber. Ela deu uma leve risada. O tédio é um grande motivador. Eu sempre digo. Sabe, Matina, há quem acredite que uma educação de alto padrão está além da capacidade do seu povo. Talvez você esteja provando que essas pessoas estão erradas. É claro, há certas limitações quando o que pode ser ensinado é o progresso que se espera. Não tenho dúvida de que está sendo tão frustrante para você quanto para nós. Nós certamente tentamos, 2 vezes. Dirigindo-se ao marido, ela perguntou: você gostaria de participar dessa conversa, Sir John? Sem se virar, Sir John respondeu: eu gostaria que você continuasse de uma vez. Matina olhou para as costas dele, pensou nas caminhadas matinais dos dois, pensou na cacatua. Nós dois não falamos a mesma língua. Quando ele falou da cacatua, lembra? Lady Franklin juntou as mãos. Matina, em alguns meses, nós, digo eu, Sir John e eu, com Eleanor, é claro, voltaremos para Londres. Sir John foi requisitado. E depois de pensarmos bastante e debatermos com o médico da nossa família, nós decidimos, com relutância, que será melhor para você permanecer, para a sua saúde. Então, aquilo estava acontecendo. Ele já estava abandonando. De certa maneira, era um alívio ter essa certeza. Ainda assim, Matina sentiu uma pontada de raiva pela desculpa esfarrapada. Onde eles estavam quando ela estava deitada na cama, doente e sozinha. Os Franklin haviam retirado Matina do único lar que ela conhecia e ela não havia reclamado. Tinha feito tudo o que eles pediram, mas ela só se importava para eles como um experimento. Agora que o experimento havia falhado, eles não precisavam mais dela. Ela queria que eles se sentissem um pouco desconfortáveis. Era o mínimo. Minha saúde? Retrucou ela. Estou bem melhor, senhora. Entretanto, seu episódio de pneumonia é motivo de preocupação. O Dr. Fowler concluiu que você tem um pulmão fraco, que é melhor ser tratado em temperaturas amenas, como aqui. O Dr. Fowler não me examinou. De forma abrupta, Sir John se virou para encará-la. Ele pigarreou. É um fato científico que os aborígenes têm desvantagens de características orgânicas em regiões mais frias. Infelizmente é verdade, concluiu Lady Franklin. A Inglaterra não é lugar para um nativo. Aqui é frio às vezes, retrucou Matina. O pescoço de Lady Franklin estava vermelho. Isso não está aberto para debate, nossa decisão já foi tomada. Matina olhou fixamente para ela. Vocês estão se livrando de mim porque acham que eu sou selvagem como Timeu? Como Timeu. Lady Franklin deslizou os olhos para Sir John. Ele se virou de volta para a estante de livros. Matina ergueu o queixo. Quando eu voltarei para a ilha de Flinders, então? Lady Franklin respirou fundo. Nós estamos tomando providências quanto aos seus cuidados e avisaremos assim que soubermos o que foi decidido. Agora a senhora Cray pode levar Matina de volta para os deveres de matemática. Vou começar a planejar a nossa viagem. Cara, eu duvido que mandem essa menina de volta. Deixou o navio lá, vocês lembram? Ela se escondeu e eles deixaram o navio esperando. O capitão com o navio disponível, apenas esperando a garota aparecer para eles trazerem a coisa, né? A coisa, o experimento. Agora, cadê esse navio para levar ela de volta para a família dela? Uma criança, gente. Mas como vocês falaram, né? Eles é que são civilizados. Vamos lá. Simplesmente assim? Exclamou a senhora Wilson, estalando os dedos. De volta à Inglaterra? E agora todos nós estamos nos perguntando se o novo governador vai manter os empregados ou dispensar todo mundo. Estou à beira de procurar emprego em outro lugar e deixar que eles se virem para se alimentar nos próximos 2 meses. Razel estava espremendo ervas com pilão. Seu erro foi achar que em algum momento ele sequer pensaram em você. Virando-se para Matina, ela perguntou: e o que será de você? Serei enviada para a ilha de Flinders. A senhora Wilson sorriu e sacudiu a cabeça. Não acho que isso vai acontecer. Orfanatos Queens, ouvi dizer. Talvez sejam rumores. Meu Deus. Cara, eles tiraram a menina do navio da ilha, da família e vai deixar no orfanato. Que bando de filha da puta. Desculpa, gente. Que bando de filha da puta. Que não tem outra palavra pra descrever esse povo. Que a geração deles, 10 geração deles, tu pague pra esses filha da... Não, a geração não tem nada a ver, não. Mas que eles paguem. Nossa. Vamos lá.
Em uma manhã, depois do café, algumas semanas depois, Martina voltou ao seu quarto para pegar um livro. Quando abriu a porta, deu um passo para trás, surpresa. O quarto estava cheio de luz. Ela foi até a janela e olhou para o jardim. Atrás dele, o bosque de eucaliptos e sicômoros. Ela esfregou a ponta da moldura da janela, sentindo os buracos onde estavam os pregos. Ao se virar, ela observou o quarto. Todo o resto parecia normal. Seus livros estavam na prateleira, a cama, como ela havia deixado, arrumada com esmero. Ela abriu a primeira gaveta da cômoda. Vazia. Depois a segunda, a terceira. Abriu o armário. Todas as suas roupas tinham desaparecido, exceto o vestido vermelho pendurado, abandonado em um cabide. Sim, minha querida, hoje é o dia, afirmou Sarah Crane, sua voz soando falsamente animada, enquanto Martina seguia até a sala de jantar principal. Nós arrumamos um belo baú com todos os seus sapatos e vestidos. A pele de marsupial que você trouxe também está lá dentro. E você vai encontrar uma torta de carne e uma maçã daquela cesta antiga. O condutor chegará aqui em breve, portanto você deve se apressar e se despedir de quem você quiser. Onde estão Lady Franklin e Sir John? Na rua, acredito. Um compromisso prévio. Mas eles pediram que eu lhes dissesse que, pela primeira vez, a senhora Cray pareceu se enrolar com as palavras. Bem, que eles têm certeza que essa decisão, esse próximo passo é o certo a fazer. Para você e para eles. Para todos nós, sinceramente. E o que precisamos encarar os desafios adiante com coragem. Quando Martina deixou a sala de jantar e saiu pela entrada de pedras na frente da casa, ela encontrou uma carroça de madeira aberta dos dois lados, com um pequeno baú e sua cesta de junco. O condutor, que vestia um casaco remendado, estava apoiado em uma das rodas. Ao vê-la, ele assentiu. Não há como confundi-la. Pronta? Você está aqui para me levar? Perguntou ela surpresa. Ela nunca havia andado em uma carroça. Você é a única garota negra aqui, certo? Está indo para o orfanato? A senhora Wilson estava certa. Ela sentiu um calafrio correr seus ossos. Tem uma tábua no fundo, disse ele, vendo o arrepio dela. Você não precisa se sentar no feno. Ah, estava difícil engolir. Eu soube que teria tempo para me despedir. Ele deu de ombros. Fique tranquila, não tenho pressa nenhuma de voltar para aquele lugar. Hazel estava no pátio mais distante da casa, pendurando roupa no varal. Quando Martina disse a ela que estava indo embora, ela largou as roupas úmidas dentro da cesta. Agora, tem uma carroça lá na frente. Uma carroça? Hazel sacudiu a cabeça. Eles vão me enviar para o orfanato. Martina sentiu seu coração apertar, como se estivesse sendo esmagado. Eu estou com medo. Eu sei que está, falou Hazel respirando fundo. Mas você é uma menina forte. Não será tão ruim assim. Você sabe que será, retrucou Martina com a voz baixa. Os olhos de Hazel encontraram os dela. Ela sabia. Eu vou lá aos domingos ver a Ruby. Vou tentar encontrar você. Mas eles não vão deixar, vão? Hazel inclinou a cabeça e depois assentiu na direção de um barril. Sente-se aqui um minuto, eu já volto. Martina se sentou no barril, olhando para os eucaliptos com suas folhas em formato de pequenos chapéus e flores brancas esparsas. As nuvens atrás, feito algodão doce. Um papagaio apareceu em um arbusto perto dela e inclinou a cabeça, os olhos pretos como sementes. De repente, ele se lançou no ar, um rastro vermelho no céu. Tenho uma coisa para você. Hazel estava ao seu lado agora no barril. Vou colocar isso no seu bolso. Ela sentou-se mais perto e Martina sentiu um puxão em seu avental. Coloque as mãos aí dentro. Eram pequenas conchas, todas juntas, um monte delas. Ela olhou para Hazel. Os 3 colares. Sim, eu roubei. Duvido que Lady Franklin repare. De qualquer forma, eu não me importo. Eles pertencem a você. Ela segurou a mão de Martina. Eu quero lhe dizer uma coisa. Cara, essa Hazel, gente, quem diria? Nasceu para ser protagonista, nunca coadjuvante. Que menina. Martina olhou para baixo, para sua mão de pele escura na mão clara e com sardas de Hazel. Elas eram quase do mesmo tamanho. Minha amiga, aquela que morreu, me ensinou um truque para enganar a mente quando estamos aflitas. Você se imaginou sendo uma árvore com todos os anéis dentro, e cada anel é alguém que você ama ou um lugar onde esteve. Você carrega todos eles, aonde quer que vá. Martina lembrou-se do que sua mãe dissera sobre pensar em si mesma como o fio de um colar, as pessoas e lugares como conchas preciosas. Talvez Wanganimbi e Hazel estivessem dizendo a mesma coisa, que se você ama uma coisa, ela permanece com você, mesmo depois de ter ido embora. Sua mãe, seu pai, Palê, a cordilheira pontuda e areia branca da praia da ilha de Flinders, Valucar, a irmã que nunca conheceu, e até Hazel. Cada uma era uma concha separada, todas reunidas nos anéis. Talvez ela fosse sempre ficar sozinha e isolada, sempre em transição a caminho de algum lugar, nunca de fato pertencendo a lugar nenhum. Ela sabia demais e muito pouco sobre o mundo.
Mas o que sabia, carregava com unhas e dentes o amor da sua mãe, o aconchego dos braços do seu padrasto, o calor de uma fogueira, a sensação de seda do trigo encostando no seu tornozelo. Ela já tinha visto um pedaço comprido de terra do mar aberto e aprendido a velejar, sentido a pronúncia de diferentes línguas em sua boca e usado um vestido de cetim escarlate, posado para um retrato como filha de um chefe, que era de fato. Ela sentiu seu medo se desfazendo como um punho fechado se abrindo. Era como se estivesse diante de um precipício e de repente desse um passo à frente. Não havia sentido ter medo. Ela já estava caindo pelos ares. E seu futuro, seja lá o que guardasse, estava correndo ao seu encontro. Agora nós teremos Razel, um capítulo sobre Razel. Abre aspas. Bela como era, havia sido construída com sangue, como podemos dizer, de toda a estrutura civilizada desta ilha. Oline Keys, The Broad Herald Passage from the History of Maida, Lina Leifer, 1859. A Flecha Larga, passagens da história de Maida Quinhan, condenada à prisão perpétua. Ai, quem vai ser condenado à prisão perpétua? Perpétua, que não estou pronta. Vamos lá, gente. Robert Tal, 1842. Página 239. Com a data de partida dos Franklin se aproximando, Razel passava os dias arrumando roupas de cama e banho em baús de cedro, embalando peças de porcelana em panos, catalogando objetos de prata e estatuetas e enchendo caixas de madeira. As empregadas condenadas foram comunicadas de que não teriam mais emprego quando os Franklin partissem. O novo governador poderia querer ou não utilizar a mão de obra de Cascades. Costumava ser uma surpresa para a alta sociedade recém-chegada da Grã-Bretanha que condenadas, que nem eram ex-condenadas, trabalhassem em suas casas, uma vez que as condenações variavam de vadiagem a assassinato. Mas a mão de obra de pessoas livres vinha com algumas questões. Era preciso primeiro pagá-las. Primeiro de tudo. E diferente da mão de obra de prisioneiras, se elas decidissem abandonar o trabalho, não havia muito o que fazer para impedi-las. As condenadas só podem visitar os próprios filhos, disse o guarda para Razel no orfanato Queens quando ela perguntou sobre Matina. Até isso é um privilégio. Mas eu era babá dela na residência do governador Franklin, retrucou ela, aumentando um pouquinho a verdade. Isso é irrelevante. Se você continuar insistindo, eu prometi que iria visitá-la para garantir que ela está bem. Se você continuar insistindo, será impedida de ver sua filha também. Que povo simpático. Eita, muito amor no coração. Ela tentou uma última vez. Eu disse aos Franklin que ficaria de olho nela. É improvável. Além disso, Lady Franklin esteve aqui há poucos dias. Avisou o guarda fazendo aceno para enxotá-la. Razel ficou chocada. Esteve? Pra quê? Ela não disse, vai saber. Talvez ela tenha... Será que foi o colar? Puta que pariu. Ai, caraca. Será que foi o colar que ela sentiu falta e foi atrás com a Matina, gente? Calma. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Calma, Vanusa. Respira. Esteve pra quê? Ela não disse, vai saber. Talvez ela tenha reconsiderado. De qualquer forma, a garota se converteu tanto ao seu estado selvagem e natural em tão pouco tempo que Lady Franklin optou por ir embora sem vê-la. O que quer dizer com seu estado selvagem natural? O guarda sacudiu a cabeça e estalou a língua. É um erro tentar civilizar os nativos. Os Franklin tinham boa intenção, sem dúvida, mas o resultado é uma criança que possui tanta beligerância natural de sua raça quanto uma postura precoce atípica e incomum. Em um intervalo de apenas alguns dias, ela se tornou bastante incontrolável. Tivemos que separá-la de outras crianças, mas ela só tem 11 anos. O guarda deu de ombros. É uma pena, mas não tivemos alternativa. Vários domingos depois, quando Razel estava esperando com um grupo de mães condenadas no portão principal de Cascades, para iniciar a caminhada até o orfanato, a matrona puxou de lado. O superintendente precisa vê-la agora. Mas estou indo visitar minha filha. A matrona não respondeu. Simplesmente se virou na direção da sala da superintendente. Razel hesitou, mas sabia que não podia desobedecer. Dentro da sala, o Sr. Hudson estava de pé atrás da sua mesa. Ai, recebemos uma carta anônima. Eita, Lele, aquele povo tudo me inveja da Razel, gente. Nós recebemos uma carta anônima, senhorita Ferguson, informando que você não é quem alega ser. Puta que pariu. Ela ficou confusa, sua cabeça pareceu flutuar. O que, senhor? Você não é a mãe da criança que alega ser. Razel parou de respirar. Mas vocês têm...
Vocês têm a certidão de nascimento, sua avó saiu como um pio. Temos sim. Portanto, fizemos uma investigação. As condenadas e os marinheiros com quem conversamos falaram que em nenhum momento durante a travessia você esteve grávida. Uma condenada com quem você era frequentemente vista, ele moveu os óculos para a ponta do nariz enquanto consultava o papel em cima da mesa à sua frente. A senhorita Evangeline esteve de fato grávida e onde está? Ele vasculhou pela mesa. Sim, a certidão de óbito. Ela foi assassinada, aparentemente. Houve uma investigação e sim, aqui está. Um membro da tripulação, Daniel Buck, foi condenado pelo crime, graças a Deus isso. Ele foi preso no navio e mais tarde recebeu a sentença de prisão perpétua. Prisão perpétua foi dele, por favor, graças a Deus. Você, senhorita Ferguson, deu uma declaração como testemunha. Ele virou o relatório na direção dela do outro lado da mesa. Esse é o seu nome? Era o nome dela. Razel assentiu. Você não testemunhou o que viu? Sim. Ela baixou a cabeça. Você não informou que estava presente no quarto quando a senhorita Stokes deu à luz? Ele consultou o papel. Uma menina saudável? Razel não conseguia falar. Ela ficou parada na frente dele, tremendo. Então, prisioneira? Sim, informei. Respondeu ela em voz baixa. Ele colocou o relatório em cima. Gente, pra que isso, gente? Qual o motivo? Se, assim, pera, é tão louco. Mas, assim, sabe quando a coisa é tão absurda que é difícil até pra eu colocar a cabeça em ordem? Pera. A maldade é tanta que tem uma mulher falando que é mãe daquela criança. Ok, ela não é mãe, ela só se considera mãe. Tá bom. Mas eles não vão deixar ver a criança. Uma coisa que faz bem pra uma e pra outra. Por quê? Por regras, porque a regra é que só pode a mãe ver, mesmo que seja uma mãe de coração. Cara, que absurdo. Vamos lá. A evidência é inegável. Você declarou ser mãe da criança para receber tratamento preferencial, para receber permissão para ficar com a menina em vez de ser enviada para trabalhar fora da prisão. Olha o raciocínio. Seu coração estava disparado agora, parecendo que ia explodir. Fiz isso para salvar a vida da bebê. Você amamentou essa criança, prisioneira? Não, senhor, mas... Então não pode alegar que salvou a vida dela. As mulheres, eu imagino, que as amamentam, têm mais legitimidade para fazer essa alegação do que você. Mas, senhor, você nega essas acusações? Por favor, me deixe explicar. Você nega as acusações, prisioneira? Não, senhor, mas... O superintendente ergueu a mão, olhou para a matrona e de volta para Razel. Você está sentenciada a 3 meses de prisão na ala criminal, dos quais 15 dias serão em confinamento na solitária. Mas a minha filha, conforme estabelecemos, a criança não é sua filha. Seus direitos de visita estão revogados. Ainda bem que ela falou isso para a única pessoa que sabe. Quer dizer, agora tudo bem, ela confessou, mas ai meu Deus, a Matina, gente, a Matina sabe. E a Matina tá lá. Não sei em que situação, mas a Matina tá lá. 2 guardas. Razel olhou para a superintendente e para a matrona com os olhos cheios d'água. Como isso podia estar acontecendo? Eu não sei também. Não sei, Razel. 2 guardas a seguraram com força pelos braços e arrastaram pelo grupo de mulheres com que ela esperava minutos antes, que agora olhavam para ela em choque. Por favor, implorou ela, diga à minha filha. A voz dela desapareceu. Diga à minha filha o quê? Que eu não sou a mãe verdadeira dela? Que talvez eu nunca mais a veja? Digam a ela que eu a amo. E desabou em lágrimas. Na ala criminal, a matrona entregou a Razel um cartel de linha amarela e uma agulha e instruiu que bordasse a letra C de criminal na manga da sua roupa, na barra da nágua e nas costas do seu uniforme. Razel se sentou em um barril e abaixou a cabeça para realizar a tarefa. Era difícil passar a linha pelo tecido grosso e ela furou o dedo várias vezes. Quando terminou, o fio amarelo estava manchado de sangue. A matrona gesticulou para que ela se levantasse. 2 guardas seguraram Razel pelos braços, enquanto um terceiro sacou uma tesoura enorme. Cuidado com essa daí, pediu a matrona. Cortem reto. Para que isso importa? Perguntou o guarda com a tesoura. É só para misturar com barro para fazer tijolos? A matrona passou a mão no cabelo espesso e ondulado de Razel. Acho que pode virar uma peruca. Cabelo ruivo está na moda agora, sabia? Filha, ainda quer o cabelo da menina. Mandou cortar com cuidado, porque vai usar. As celas da solitária ficavam no fundo da ala criminal, separadas do resto da ala por um muro de pedra. Os guardas entregaram a Razel um cobertor com cheiro azedo e repleto de pulga, e a deixaram em uma cela estreita com uma janela gradeada acima da porta, por onde entrava uma luz filtrada fraca. Largaram um balde pesado no chão cheio de estopa, um composto calafetado usado para tapar buracos em navios.
A estopa era feita de corda de cânhamo, explicou um dos guardas, misturado com piche e cera e coberto com sal. A tarefa de Razel era separar os fios, afrouxando as cordas e depois retirar as fibras e colocá-las em um balde de metal. Mãos à obra. Se você não separar 2 quilos por dia, tomará uma surra de vara, avisou ele. O outro guarda jogou um pedaço de pão mofado no chão. Se estiver em pé quando abrirmos a porta amanhã de manhã, você poderá sair para o pátio por alguns minutos. Se estiver de pé. Quando abrirmos a porta amanhã de manhã, você poderá sair para o pátio em alguns minutos, disse ele ao sair. Se estiver deitado, ficará aqui dentro o dia inteiro. Eles a trancaram lá dentro com uma chave mestra. A cela era fria e mortalmente silenciosa, como uma tumba. Razel tremia em seu manto encostado na parede de pedra na escuridão e jogou o cobertor oleoso sobre os ombros. Ela ouviu barulhos de martelos e as vozes ecoantes de condenados no pátio de lá ao lado, trabalhando na expansão da prisão. Cara, eu tô aqui pensando no que é inveja, né? Nesse livro é um dos sentimentos que muda a vida de praticamente todo mundo. Mudou a vida da Evangeline, foi a inveja da Agnes, né? Por ver a Evangeline com o jovem senhor, que fez com que ela fosse presa, grávida, tudo aquilo. E a Ruby, enfim, tudo começou com a inveja da Agnes. Aqui as outras prisioneiras com inveja pelas regalias da Razel. Resolveram falar. Talvez até o Livre tenha falado junto também. Embora ela até avisou, não sei, porque ela até avisou, né? O que é inveja? Gente do céu. Mas vamos aqui. A cela era fria e mortalmente silenciosa como uma tumba. Razel tremia em seu manto, encostada na parede de pedra na escuridão, e jogou o cobertor oleoso sobre os ombros. Ela ouviu o barulho de martelos e as vozes ecoantes de condenados no pátio ao lado, trabalhando na expansão da prisão. Sentiu o cheiro de resíduos de excrementos no balde do canto da cela, mofo subindo pelas paredes, o sangue da própria menstruação. Ela apalpou sua placa oval ao redor do pescoço, tateando os números com os dedos. 171. Ela pensou em Ruby, no dormitório do orfanato, esperando pela chegada dela em vão. Pensou em Matina, isolada em alguma sala sombria. E em Evangeline ao cair para a morte. Um relance do vestido, os braços voando no ar. Ela não tinha feito bem a nenhuma delas. Razel bateu a cabeça contra a parede. Ela gritou e desabou em lágrimas até um quarto a bater na porta da sala, mandando-a ficar quieta, ou ele mesmo faria isso. De manhã, seu cobertor estava parcialmente congelado. Quando ouviu um sino e o barulho de cadeado sendo aberto, Razel lutou para ficar de pé. As pedras do pátio eram traiçoeiras, cobertas de gelo. Sua visão estava embaçada, seus membros tensos e doloridos, seus pés bambos conforme ela cambaleava para frente e para trás. Pelo resto do dia, ela se sentou na escuridão da sua cela, separando estopa. Conforme seus dedos frios desenrolaram a porta, ela tentava ver a tarefa como um enigma em vez de uma punição, uma maneira de suportar os minutos. Isso aqui vai aqui, isso aqui vai lá. Uma forma de fugir da tortura dos pensamentos. Mas ela não conseguia fugir. Não conseguia parar de pensar em Ruby, sozinha em sua cama, pensando por que sua mãe não tinha aparecido. Razel fervilhava como uma chaleira em fogo baixo, separando a estopa e pensando em quem a havia traído. Qual das suas colegas de prisão estava com tanta inveja, olha só, com tanta gana de vingança, que desejara arruinar a vida de uma criança? Suas mãos rachavam e sangravam. Sal penetrava nos cortes. Caraca, deve doer demais, meu Deus do céu. Parecia que estavam pegando fogo, tá escrito aqui. Nossa! Ela tentou aguentar a dor como ensinava as mulheres em trabalho de parto. Ela tem 17 anos, gente. Pensar naquilo como parte delas, tanto quanto seus membros. Sem a dor, ela não poderia completar a tarefa. Ela precisava ouvir a dor, respirar em meio a ela, ficar atenta aos altos e baixos, existir dentro dela. No fim do dia, um guarda apareceu para pesar o balde. 2 quilos, disse ele, exatamente. Às vezes, ela fazia um som só para ouvir algum barulho. Batia na parede, tamborilava os dedos no balde da água, cantarolava. Quem sabe assim ela conseguisse trancar os sons dentro da sua cabeça, junto com o medo, a solidão e a culpa. Era possível ficar maluca ali, as pessoas ficavam. Ela foi condenada a 3 meses, hein, gente, ficar lá. Ela se lembrou de coisas que achou que tivesse esquecido. Só um pouquinho, se ela ficou 3 meses a mais. 3 meses na ala criminal. Dos mais 15 dias serão em confinamento na solitária. Caraca. Era possível ficar maluca ali, as pessoas ficavam. Ela se lembrou das coisas que achou que tivesse esquecido. Murmurava trechos da tempestade que havia decorado no navio.
Já houve tempo em que eu era o homem da lua. Podeis me recusar por companheira, mas vossa criada podereis ser sempre. Quer o queirais, quer não. Ficou vazio todo o inferno, os demônios. Quem me dera que os olhos, a um só tempo, se me fechassem, e estes pensamentos. Até as rimas infantis que ela cantava para Rubi, aquelas que a faziam se arrepiar toda, e era rosa rosada. Às vezes, a caminho do trabalho, deitadas na rede à noite, as mulheres condenadas cantavam um lamento que Razel considerava piegas. Mas agora, em sua cela escura, ela cantava a canção em voz alta, afundando-se em autopiedade. Eu trabalho todos os dias com tristeza e dor, e às noites passo acordada. Minhas labutas constantes não são recompensadas, e miserável a empregada condenada. Ah, será que eu poderia mais uma vez ser livre e nunca mais ser aprisionada? Mas eu procuraria um trabalho honesto e nunca me tornaria uma empregada condenada. Ela passava as unhas quebradas pelos braços, não obtinha sequer a satisfação de ver o sangue escorrendo, mas sentia o cheiro e a textura grudenta em sua pele. Pensava com frequência em sua mãe, mandando-a para a rua para roubar. Lembrou-se de todas as vezes em que sua mãe obrigou a roubar rum, ou algo que pudesse trocar por rum. Naquela última vez, ela roubou para sua mãe uma colher de prata. Como uma mãe pode fazer isso com uma filha? A raiva de Razel era como um carvão em chamas abrindo um buraco no meio do seu peito. No escuro, no frio, ela o alimentava sentindo seu brilho. Quando o guarda abriu a porta na manhã seguinte, ela ouviu recuar ao ver seus braços sobre o manto puído. Ela olhou para baixo para os caminhos de sangue seco. Depois se virou para ele e sorriu. Que bom, veja minha dor. Você está machucando somente a si mesmo, Lessie, disse ele, sacudindo a cabeça. A primeira vez que a sua mãe ficou bêbada demais para ajudar uma mulher a parir, Razel tinha 12 anos e sabia o que fazer. Sempre aprendeu rápido. Nada passa batido diante dos seus olhos, dizia sua mãe, não necessariamente como um elogio. Era verdade. Quando algo entrava em sua cabeça, ela não esquecia mais. Durante anos, acompanhava a mãe às casas e cabanas de mulheres em trabalho de parto, pois se não fizesse, era deixada sozinha em casa. Ela prestava bastante atenção quando a mãe fazia pastas e poções, reparando em cada erva que era misturada com cada líquido, em como fazer uma pomada, um tônico ou um remédio. Sua mãe permitia que ela ficasse no quarto para pegar água e triturar as ervas. Ela aprendeu a distinguir as dores e prever o mais esperado dos choros, o de um bebê recém-nascido. Sozinha, com aquela grávida agitada, Razel ferveu panos e a deixou confortável, mostrando a ela como respirar e acalmando seus medos. Isso quando ela tinha 12 anos, ela tá lembrando, né? Ela disse, que foi o primeiro parto dela, quando a mãe não tinha condições. Ela disse à mulher quando fazer força e quando parar. Levantou o recém-nascido, escorregadio, e o colocou na barriga da mãe para cortar o cordão umbilical. Então, ensinou a mulher como amamentar. Um menino, chamado Gavin, ela lembrou, em homenagem ao seu pai inútil. Foi naquele dia que Razel soube que seria parteira. Ela levava jeito, como a sua mãe. Agora, sentada na escuridão, separando fios de corda, ela pensava em todas as condenadas em outras celas, cada uma remoendo suas próprias dores e tristezas. Este lugar era repleto de mulheres com infâncias desgraçadas, que haviam sido usadas e abusadas, que não se sentiam amadas. Eram amargas, rancorosas e não conseguiam se desprender das suas mágoas da indignação de terem sido traídas, que não conseguiam perdoar. A verdade era que Razel poderia alimentar seu próprio carvão em chamas até o dia da sua morte, mas que bem faria isso? O calor emanado dele não era suficiente. Era hora de deixá-lo ir embora. Ela não era mais uma criança raivosa, não queria mais carregar aquele carvão incandescente, estava pronta para se livrar dele. Sim. Sua mãe havia sido egoísta e irresponsável. Sim. Ela mandou para a rua para roubar e virou as costas quando a própria filha foi presa. Mas ela também lhe ensinou as habilidades que a salvariam. O guarda, aquele desgraçado insensível, estava certo. Razel estava machucando somente a si mesmo. Caraca, que capítulo! Que capítulo! Meu, que lindo isso da Razel. Que lindo, ela perdoando a mãe e se perdoando, né? Que ela começou os primeiros dias, que ela estava aí falando, que ela não conseguiu salvar a Evangeline, não conseguiu cuidar de Rubi, não conseguiu ajudar a Martina, ela não consegue ajudar ninguém. Cara, no final do 14º dia, que foi do isolamento, né? Quando a porta da cela se abriu, Razel estava toda encolhida em um canto. Ela esfregou os dedos manchados de piche e piscou com a luz. Isso aqui está parecendo a toca de uma raposa, disse o guarda, puxando-a para fora pelo braço. Próximo capítulo, página 247. Cascades, 1842.
Embora fosse melhor do que a solitária, a vida na ala criminal era uma versão própria de inferno. Razel se juntou a uma fila de prisioneiras debruçadas em bacias de pedra espalhadas ao longo das paredes sob a luz cinza do inverno. O trabalho não tinha fim. Elas não eram só responsáveis por esfregar as roupas das prisioneiras, mas tinham também que lavar as roupas e lençóis dos navios, do hospital e do orfanato. Com cabos de vassoura, elas pescavam os lençóis encharcados de dentro de uma bacia com água quente, afundavam-nos em um de água morna para retirar o sabão e depois em uma água fria, 3 içadas pesadas. De pé, com água até o tornozelo que caía das bacias, elas passavam os lençóis por um espremedor, 2 rolos e uma manivela manual. Outro grupo pendurava os itens molhados em meia dúzia de varais esticados no meio do pátio. Lá, as poças de água logo se transformaram em lama. As mulheres ficavam ensopadas de manhã até a noite. Tremiam de frio. Seus dedos machucados pelo trabalho de separar a estopa enrijeciam na água e sangravam nos lençóis grossos. Elas não podiam falar, comunicavam-se basicamente com expressões faciais e gestos. Trancadas dentro de celas de pedra durante a noite por mais de 12 horas, elas se amontoavam para combater o frio como ratos em um esgoto. 2 vezes por dia, elas eram repreendidas pelo capelão em uma capela pequena e escura separada das outras condenadas. Sobre os ímpios, ele fará chover brasas de fogo e enxofre e um vento tempestuoso. Eis a porção do seu cálice. A terra tremerá diante deles, os céus estremecerão, o sol e a lua escurecerão, e as estrelas retirarão seu brilho. Algumas das mulheres se rendiam em desespero. Era possível ver em seus olhos uma névoa de fumaça. Elas paravam de estender a tigela de comida ou de tentar garantir espaço nas banheiras. Todos os dias, uma delas era encontrada inconsciente, caída sobre uma pilha de algo. Quando os guardas chegavam com comida, arrastavam o corpo para um canto do pátio e largavam lá durante horas, às vezes dias, antes de descartá-lo. O único jeito de enfrentar tudo aquilo, Razel observava, era simplesmente se deixar levar. Ela não podia pensar, só precisava reagir. Se pensasse demais, ficaria paralisada de medo, e isso não lhe faria bem algum. Razel tentava não pensar em Ruby sozinha no orfanato. Ela concentrava sua atenção na roupa encharcada, nas manchas e sujeiras, na barra do sapão em sua mão, água quente, água morna, água fria, espremedor. Assim que terminava uma peça, começava outra. Ela não retrucava quando era provocada pelos guardas, quando precisava se mexer, fazia de um jeito discreto, como um gato. No horário das refeições, ela se encaminhava em direção do mingau sem chamar atenção, ficava mais quieta que conseguia. Isso, ela descobriu, era o truque. Você não precisava reagir a cada pequena coisa, só precisava existir, deixar que sua mente flanasse sobre um fogo baixo. Uma manhã, depois de 1 mês na ala criminal, ela vai ficar 3, né? Razel ergueu os olhos da bacia e viu Olive vindo em sua direção. Ela se sentou nos calcanhares surpresa. Olive sorriu. Olá? O que você está fazendo aqui? Sussurrou Razel. O guarda olhou firme para elas. Razel colocou o dedo sobre os lábios. Olive se ajoelhou ao lado da bacia. Eu precisava ver você. Então assobiei durante a revista. Como imaginei, 3 dias na lavanderia. Olive olhou ao redor. Não acredito que estou de volta nesse buraco. Ela olhou para o guarda. Razel seguiu o olhar. Uma condenada tinha escorregado na lama e ele estava ajudando a se levantar do chão. Você precisava saber, afirmou Olive baixinho. Buck. Olha quem foi, filha da puta. Safado. Buck é o motivo por você ter perdido Ruby. Ele fez com que um amigo dele do navio abrisse o bico para Hudson. A boca de Razel ficou seca. Como você sabe? Buck esteve aqui, com uma equipe, construindo celas novas. Ele estava tagarelando sobre isso. O problema é que ele fugiu, escalou o muro. Vocês 2 já chega, gritou o guarda. Vamos, levantem, reclamou ele rabugento, cutucando com o sapato a mulher na lama, enquanto ela se esforçava para se levantar. Olivia apontou a mão nas águas e trincou os dedos. Tinha esquecido como esse lugar é gelado. Ao retirar as mãos, fazendo estardalhaço, ela continuou. Ele está por aí afora, falando sobre vingança para quem quiser ouvir. Diz que é só uma questão de tempo. Puta, e ela também. Ele tá bravo com as 2, né? Com Razel e com a Evangeline. Eita, porque ele estava tentando estuprar a Razel na hora. Razel lembrou do jeito que os olhos de Buck a fuzilaram quando ela estava diante do capitão do navio, contando a ele o que tinha visto. Ele quer Ruby? Que? Ele quer Ruby. Anda perguntando sobre ela, tentando encontrar alguém para retirá-la do orfanato. Não. O coração de Razel disparou. Não, eles não vão permitir, eu sou a...
Olivia inclinou a cabeça. Só que não é, certo? Razel olhou para as paredes de pedra que se ergueram ao redor, as roupas pingando água congelada. A mulher ainda jogada sobre as pedras no chão. Bucky estava lá fora, tentando pegar Ruby, e ela estava aqui dentro, presa. Nossa, meu coração acelerou agora que eu tô, juro, taquicardia. Durante o dia todo, enquanto remexia a roupa suja, trocava de balde, passava cada peça pelo espremedor e depois pendurava no varal, ela reviveu a situação em sua mente. Deitada na esteira de palha, na cela de pedra naquela noite, ela ficou olhando para o teto, na escuridão. Será que alguém estaria disposto a intervir? A senhora Creia, a senhora Wilson, Maeve, uma das mães com uma filha no orfanato? Ela pensou na impossibilidade quando quis ver Martina e foi tomada pelo desespero. As mulheres condenadas são impotentes, as pessoas com poder não tinham motivo para ajudar. Exceto, talvez... Ela se sentou, acometida por uma ideia. Na manhã seguinte, Razel pegou a plaquinha de latão ao redor do seu pescoço. Ao pressioná-la nas mãos de Olive, disse a ela o que fazer. 6 semanas depois, quando Razel foi solta da ala criminal, Olive a estava esperando. Está feito, avisou ela. As mulheres autorizadas a trabalhar estavam enfileiradas no pátio principal, comprido e estreito em 2 filas, uma de frente para a outra. Batendo os pés no chão alternadamente nervosa, Razel observou o rosto dos cidadãos livres enquanto entravam pelo portão de madeira. No fim da fila havia um homem com sobretudo preto, calça cinza claro e chapéu preto. Seu cabelo escuro, cacheado, caía sobre o colarinho da camisa e ele tinha uma barba escura. Ao adentrar no pátio, ele retirou o chapéu e ajeitou o cabelo. Razel engoliu seco. Era Dani, Dr. Dani. Quando ele olhou para as filas das mulheres, Razel encontrou seus olhos. Ele ergueu a sobrancelha em confirmação. Um homem com papadas e botas de couro brilhante havia parado na frente dela. Já trabalhou como cozinheira? Não, senhor, murmurou ela. Sabe costurar? Não. É bom na lavanderia? Não muito, senhor. Que é isso, prisioneira? Perguntou o homem em voz alta, olhando ao redor para ver se alguém testemunhava sua insolência. Não sou boa na lavanderia, senhor. Você nunca foi empregada? Ela sacudiu a cabeça em rengação. Garota inútil. Como é seu bordado? Perguntou a pessoa seguinte da fila, uma camareira mais velha e corpulenta. Terrível, madame, respondeu Razel. A mulher torceu o nariz e seguiu adiante. Por fim, Dani estava parado na sua frente. Ela não ousou erguer os olhos. Seu cabelo está curto, disse ele em voz baixa, dando um passo mais para perto. Eu quase não a reconheci. De um jeito inibido, ela encostou na nuca. Ele pigarreou e deu um passo para trás. Tem uma criança aos meus cuidados e preciso de alguém para tomar conta dela, disse ele. Você tem alguma experiência, prisioneira? Tenho. Ela levantou o olhar em busca dos dele, mas se lembrou dos modos. Olhando para baixo, acrescentou. Senhor. De que tipo? Eu trabalho... Será que ele pegou Ruby, gente? Ai, meu Deus, por favor. Eu trabalhei no berçário aqui em Cascades. Você sabe cuidar de arranhões e de nariz escorrendo? Claro. Mau humor? Ela sorriu. Sou especialista. Vou precisar de alguém que ensine a ler. Você é letrada? Podeis me recusar por companheira, mas vossa criada poderei ser sempre. Quer o queirais, quer não, citou ela com ternura. Ele fez uma pausa, o canto da sua boca tremeu. Vou considerar isso como um sim. Ela não conseguiu se segurar, sorriu de novo. Ele pegou um lenço do papel e deixou cair nos pés dela. Ela observou o lenço caindo, um quadrado branco límpido. Ai, eu acho que é o lenço da Ruby. Ao se agachar no chão, ela o pegou e assinou... Ah, não, eu acho que é quando você contrata, né? Assinou na direção do superintendente. O Sr. Hudson se aproximou. Bom dia, senhor, disse ele para Duni. Frum, respondeu ele. Desculpa, Frum, respondeu ele. Doutor Frum, bom dia. Vejo que o senhor escolheu a senhorita Ferguson. Para que tipo de tarefa, se me permite a pergunta? Para cuidar de uma criança. Hudson fez uma carranca. Algum problema, superintendente? Bem, devo lhe alertar, doutor Frum, que esta condenada talvez não seja a escolha mais adequada. Recentemente, ela foi enviada à ala criminal por um delito relacionado. Posso perguntar o que foi? Ela fingiu ser mãe para conseguir tratamento preferencial, para trabalhar no berçário. Dani lançou um olhar observador para Razel. E o que a mãe verdadeira disse sobre isso? A mãe verdadeira? Acredito que esteja falecida. E o pai? Eu nada sei sobre o pai, gaguejou Hudson. Então essa menina, qual é o seu nome? Perguntou Dani, inesperadamente virando-se para Razel. Razel Ferguson, senhor. Essa menina, Razel Ferguson, assumiu os cuidados de uma criança órfã? Bem, sim, mas ela cuidou adequadamente da criança? Até onde sei, sim. Houve reclamações sobre a conduta dela? Não que eu saiba. E como superintendente, você saberia, claro. Acredito que sim. Dani deu um passo para trás. Bem, senhor Hudson, é precisamente essa experiência de ter cuidado de uma criança órfã que a qualifica para trabalhar comigo. Sua capacidade para fazer esse trabalho é meu único interesse.
Cara, que diálogo, hein, gente? Que diálogo. O cara insiste. O superintendente sacudiu a cabeça e suspirou. Se fosse o senhor, eu me preocuparia com o delito, doutor. Fingir ser outra pessoa. Há outras condenadas que... Eu acho, interrompeu Dani, que for apostar minhas fichas na senhorita Ferguson. Hazel se esforçou para manter os olhos baixos e a postura submissa enquanto ele fazia as burocracias para sua alocação. Para ela, era como se eles estivessem conspirando para uma fuga, um assalto. Quando ele acenou para ela se aproximar, ela o seguiu pelo portão de madeira com a cabeça baixa, como uma empregada condenada obediente. Seguiu pela... O superintendente, hein, gente? Que filho de uma... Nossa! Seguiu pela rua até o cavalo caramelo e sua pequena carruagem aberta de 4 rodas. E quando ele assumiu o assento do condutor, ela subiu no banco traseiro. Sem olhar para trás, ele entregou a ela um pequeno envelope, então segurou as rédeas. Bateu no cavalo com um chicote de couro e eles seguiram pela rua. Ela abriu o envelope. Dentro dela estava a plaquinha de Evangeline. Era um dia frio do início de primavera. Um disco prateado de sol iluminava a grama dos 2 lados da estrada, com uma luz branca e pálida. Galhos que pareciam cerdas subiam na direção de um céu todo pintado de vestígios de nuvens. Enquanto subiu a montanha até a rua Maquari, Hazel olhou para trás, para as condenadas caminhando com dificuldade em cima das carroças simples. Dani bateu o chicote de novo e o cavalo trotou adiante, deixando todos para trás. Ai, meu Deus. Outro capítulo, Robertown, 1842. Deixa eu ver aqui uma coisa. Após algum tempo, eles saíram da extensa rua Maquari e entraram em uma rua estreita com diversas casas, uma ao lado da outra. Quando chegaram em um chalé de arenito com telhado vermelho e porta de frente azul, Dani encostou na calçada. Uma placa estava pendurada em um poste no jardim com os dizeres Dr. Caleb Dani, médico e boticário. Parecia bastante isolada. A casa vizinha ficava escondida atrás de uma cerca alta. Dani saltou do assento do condutor e soltou o arreio. Depois libertou o cavalo das rédeas e o prendeu em um pilar. Onde ela está? Perguntou Hazel as primeiras palavras que falou desde que deixara Cascades. Ele caminhou na direção dos degraus da frente da casa, fazendo um gesto para ela segui-lo. Hazel prendeu a respiração enquanto subia os degraus e entrava na casa. Dani, à sua frente, entrou em um quarto. Com o coração acelerado, ela correu atrás dele. E lá estava ela, Ruby, sentada no chão, construindo uma torre de blocos de madeiras. Hazel respirou fundo. Ruby olhou para cima, com um bloco nas mãos. Havia mais de 4 meses que Hazel a tinha visto. Ela tinha crescido incrivelmente. Seu rosto tinha afinado e alongado. Cachos castanhos desciam pelas suas costas. Ela olhou para Hazel por bastante tempo, como se não conseguisse reconhecê-la. Dê um tempo a ela, disse uma voz feminina. Hazel levantou o olhar. Maeve! A mulher estava sentada na sombra de uma cadeira de balanço, segurando 2 agulhas de tricô, uma pilha de lã à sua frente. A gente está precisando de tanta coisa boa, né? Falta matina ainda. E que isso continue assim. Calma, tá até medo. Vanusa, não comemora antes da hora. Porque cada coisa que acontece do nada, quando a gente tá toda feliz, já tem que ver uma merda, assim. E o Buck ainda dá solto, né, gente? Vamos lá, não vamos esquecer disso. Seja bem-vinda, estávamos esperando por você. O que você está fazendo aqui? Com um sorriso largo, Maeve levantou a mão e encostou em sua trança branca. Fico feliz que o seu cabelo esteja crescendo. Um pequeno preço a pagar para conseguir isso, falou Hazel, colocando um chumaço de fios para trás da orelha. A atenção de Ruby tinha se voltado novamente para os blocos. Hazel se ajoelhou no chão e se aproximou. Quando entregou um bloco para Ruby, a menina equilibrou com cuidado no topo da torre. Hazel queria dar um abraço nela, mas tinha medo de assustá-la. Morri. Hazel queria dar um abraço apertado nela, mas tinha medo de assustá-la. Menina esperta. Mamã, disse Ruby. Esperta, mamã, repetiu Hazel, sorrindo, em meio às lágrimas. Ela reconheceu, gente. Dani ficou parada ao lado de Hazel. Cara, que cena linda. Enquanto ela inspecionava seu consultório, passava os dedos pelos instrumentos, levantava as tampas dos remédios e os levava até o nariz, provava-os na ponta da língua. A morte de Evangeline, Dani contou a ela, foi o limite para eles nos navios de exílio dos prisioneiros. Mas ainda levou mais 3 viagens para conseguir juntar dinheiro suficiente para abrir uma clínica. Quase um ano atrás, ele se demitiu do seu posto de médico cirurgião do Medeia e comprou esse chalé na rua Campbell, em Robertown.
com 3 quartos, um galpão com uma cisterna e um jardim estreito nos fundos. Há algumas semanas, uma carta sem remetente foi colocada debaixo da porta de Dani, explicando que Buck havia exposto a mentira de Hazel e estava ameaçando sequestrar Ruby. A carta mencionava que Maeve, uma parteira, havia recentemente recebido sua carta de liberdade. Se Dani adotasse Ruby, talvez pudesse contratar Maeve para cuidar dela até que Hazel fosse solta da ala criminal. Dani marcou uma reunião com o supervisor do orfanato Queens. Se apresentou a ele como o pai de Ruby, Dr. Fran. O supervisor pareceu aliviado em entregá-la aos cuidados dele. Ela estava um pouco doente, segundo ele, e precisava de atenção médica que o orfanato não poderia prover. Uma morte a menos no currículo era sempre uma coisa boa. Assim que Dani viu a criança, ficou claro para ele que ela estava com febre tifoide. Ele a trouxe para o chalé e montou um quarto em um cômodo ensolarado de frente para o jardim. Então contratou Maeve, que vivia em um abrigo na rua Maquari. Os dois foram cuidando de Ruby e deixando-a saudável de novo. Logo, Maeve estava ajudando com afazeres em sua clínica, organizando os instrumentos cirúrgicos, transformando pedaços de pano em ataduras, recebendo pacientes, recebendo pacientes, de qualquer sexo, né? Ela não era letrada, mas conseguia lembrar de cada detalhe das reclamações dos pacientes. Não acredito no quanto a Ruby cresceu, disse Dani a Hazel. Esses anos todos voaram. Para você, talvez, respondeu ela. Na manhã seguinte, Hazel ficou diante da entrada de Cascades com as outras presas, designadas para trabalhar fora. Quando Dani chegou, ela subiu em sua pequena carruagem sem dizer uma palavra. Ruby estava esperando na frente da casa quando eles chegaram. Você chegou! Exclamou ela. Hazel queria gritar aos céus, pegar Ruby nos braços, mas não fez nada disso. Claro que sim, disse ela discretamente, descendo da carruagem. Eu prometi que voltaria, e aqui estou. Durante o dia inteiro, as duas brincaram de esconde-esconde, construíram casas em miniaturas com gravetos e folhas no jardim dos fundos da casa, leram histórias e beberam chá na cozinha. Hazel mal podia acreditar na sua sorte. Ela podia passar seus dias com Ruby, podia ser mãe dela. No chão do quarto de Ruby havia uma casa de bonecas enorme. Dani tinha visto na vitrine de uma loja, disse ele, e não resistiu. Tinha 3 andares e muitos quartos, com uma ala de criados no sótão. Vamos brincar? Disse Ruby para Hazel. Eu sou a dama, você é a criada. Posso descer a escada, por favor, madame? Perguntou Hazel em uma voz aguda, com o polegar e o indicador ao redor da boneca no sótão. Está muito escuro aqui em cima. Não, respondeu Ruby como a dona de casa. Você será punida. O que fiz de errado? Você falou demais durante o jantar e correu pelos corredores. Quanto tempo eu devo ficar aqui em cima? 2 dias. E se for muito desobediente, vai tomar uma surra de vara. Ah, uma vara? O coração de Hazel congelou. Mas eu estou sozinha, como poderia ser desobediente? Você pode deixar respingar seu mingau ou molhar a cama. Todo mundo deixa o mingau respingar às vezes e molha a cama. Nem todo mundo, só as meninas más. Hazel olhou para ela durante um bom tempo. Não só as meninas más, Ruby. Meninas boas também às vezes. Ruby deu de ombros. Tá bem, de qualquer forma, é hora de você servir meu chá. Conforme a temperatura foi esquentando, Hazel e Ruby plantaram flores na frente da casa, nas laterais do terreno e semente de ervas em um pequeno espaço entre a casa e o estábulo. Quando as ervas brotaram, elas as penduraram no galpão de arenito atrás da casa para secar. O jardim da frente virou um alvoroço de cores. Uma cássia amarela cresceu ao lado do estábulo. Rosas brancas subiam pela treliça. Um arbusto folhoso com flores rosas claras em formatos de trombeta se abria perto da porta principal, aquela que mata, né? A clínica de Dani estava prosperando com novos moradores chegando na cidade portuária. Não era raro que Hazel chegasse de manhã de Cascades com Dani e encontrasse um aglomerado de gente esperando pacientemente pelo seu retorno. Ele estava se correspondendo com um grupo de médicos em Melbourne que estava montando uma associação de médicos licenciados e estava aprendendo tudo sobre os procedimentos médicos mais recentes. A notícia de suas técnicas inovadoras corria pela cidade. Curioso com as ervas que Hazel e Maeve estavam cultivando, que Maeve também entende, não é verdade? A Maeve que contou para Hazel, inclusive. Ele apertou alguns dedos com os dedos e levou-os ao nariz. Como são usados? Perguntou ele. Agripalma, elas disseram a ele, com suas folhas que pareciam as palmas da mão de uma idosa, ameniza a ansiedade. Um xarope feito com água e casca de acácia ligulata alivia a tosse. A casca fervida de acácia manjum acalma a pele inflamada. Folhas trituradas de Eremófila maculata
podem ser inaladas para abrir a passagem nasal. Chá de erva de gato cura inflamação na garganta, amieiro vermelho reduz a urticária. Hazel podia vê-lo lutando contra o próprio ceticismo. Todos aqueles anos de treinamento, aprendendo a desconsiderar o mundo natural, a desdenhar dos remédios sem receita das mulheres, como superstição folclórica, não eram fáceis de superar. Conforme o tempo foi passando, ela começou a assistir às cirurgias, ao lado da Maeve. Dani pedia que elas monitorassem as mulheres em trabalho de parto e que depois ajudassem nos partos. A Maeve também é parteira. Tinha esquecido disso. Hazel tinha que voltar para Cascades no pôr do sol, mas Maeve podia ficar a noite toda. Logo, Dani estava delegando a maior parte dos casos obstétricos a elas e somente consultava-as quando elas pediam. Quando a Carta da Liberdade Condicional chegou, foi quase um anticlímax. Vários meses após Hazel estar trabalhando para Dani, ele escreveu uma carta formal recomendando a emissão da carta dela e oferecendo-lhe emprego remunerado e moradia. Ai, notícias boas, venham, a gente está pronta, venha. Sua liberdade é um privilégio e não um direito, disse o superintendente antes de soltá-la da prisão. Se você cometer alguma infração de qualquer tipo, será encarcerada de novo, entendido? Sim, ela entendia. Ao ler a carta de cabeça para baixo da mesa dele, ela viu que Dani havia assinado seu nome verdadeiro. Os Hudson não percebeu, ou não se importou. A matrona entregou a Hazel a pequena trouxa de roupas esfarrapadas que ela trouxera quando chegou, assim como o exemplar de Dani de A Tempestade. Hazel sorriu. Ela o colocaria de volta na estante de livros dele, a que pertencia, junto com outros títulos de Shakespeare. Antes de ir embora, ela foi procurar Olive. Encontrou-a com Lisa, jogando cartas. Apesar dos muitos períodos na ala criminal, logo elas seriam elegíveis para receber a carta de liberdade também, disseram. Hudson está feliz em se livrar de nós, as encrenqueiras, afirmou Lizzie. Nós nunca fomos boa mesmo lavando roupa. Lembra do meu marinheiro, Grunud? Perguntou Olive. Hazel assentiu. Ele abriu um bar em Bridalbany. Me chamou para ser atendente. Eu disse a ele que só vou considerar o pedido se ele contratar Lisa para fazer o livro fiscal. Ele está escrevendo cartas de recomendação para nós duas. Ele sabe sobre... Hazel apontou para as duas, alternadamente. Olive deu um sorriso de dentes separados. Ele não vai se importar, quanto mais melhor. Eu não vou ficar com uma parte dessa vez, a não ser que seja absolutamente necessário, disse Lisa, dando uma gargalhada. Que ela roubou os outros quando ela cuidava das contas, né? Olive se levantou do chão e puxou Hazel para um abraço sufocante. Se cuida, disse ela. Você é uma mulher melhor do que eu, tolerando aquele cirurgião rígido. Mas acho que todas nós agarramos nossa liberdade onde conseguirmos. Mais tarde, na carruagem com Dani, Hazel olhou para o muro alto e extenso da prisão à sua direita. Sentiu o rio bombar debaixo dos pés ao atravessarem a ponte e o cheiro de esgoto. Então tudo ficou para trás. Ela tinha cumprido seu tempo naquele lugar. Sentiu como se estivesse vendo um mundo novo. Ovelhas felpudas em um campo de flores amarelas, montanhas verdes acinzentadas à distância, borboletas azuis sobrevoando a grama clara. Pegas, pretos e brancas, piando nas árvores. Ela teve certo receio de que, se virasse para trás, veria alguém vindo para capturá-la, que seria carregada de volta para Cascades por alguma infração, real ou imaginária. Hazel não olhou para trás. Naquela noite, ela e Dani ficaram parados no corredor, um pouco desconfortáveis depois que Ruby caiu no sono. Ela havia arrumado uma das camas de solteiro no quarto de Ruby. O quarto de Dani ficava no final do corredor. Você precisa de algo? Perguntou ele encostado no batente da porta. Não, obrigada. Eu não vou fazer planos. Eu não estou fazendo planos. Inclusive, minha cabeça não foi lá na frente. Não estou pensando em arroz, flor de laranjeira, jardim, outros filhos deles mesmo. Não estou pensando nisso. Isso nem passou pela minha cabeça, inclusive. Vamos lá. Ela está pensando, olha isso. Eu não. De repente, ela reparou no braço musculoso dele por baixo da camisa de algodão branco, nos pelos da sua barba curta. Hazelzinha. No seu cheiro, uma mistura não desagradável de suor e sabonete de lexívia. Ela ouviu seu próprio coração bater dentro do peito. Ao se sentir enrubescida, deu um passo para trás. Será que ele havia percebido? Ela não saberia dizer. No quarto de Ruby, Hazel pegou a placa de latão de Evangeline em seu cordão vermelho e a envolveu no lenço branco, aquele monograma desaparecendo do brasão da família. Ela abriu a primeira gaveta da cômoda e guardou o embrulho debaixo de uma pilha de roupa, então a fechou. Um dia, ela mostraria para Ruby, mas não agora. Ai, gente, acabou a leitura de hoje, amanhã é a última. Deixa eu ver se o próximo capítulo é curtinho, porque se for curtinho eu leio. É curtinho. Não é curtinho, não vai dar. Não, já tem 1h15, eu não gosto de passar tanto. Ui. Amanhã já acabou esse capítulo hoje.
Cara, eu vou botar um negócio pra vocês. Apesar da matina, essa foi a única parte, na minha opinião, não sei vocês, tá? Na minha opinião, a única parte realmente ruim desse capítulo de hoje, e foi bem ruim, foi a Matina tendo sido mandada, né, de volta pra... Mandada de volta, não, que o certo seria mandar de volta pra Ilha de Flinders, né? Ter mandado pro orfanato pra mim foi horrível, detestei isso, mas combina com um casal. Eu tô muito curiosa pra saber por que o casal voltou no orfanato, por que eles foram pro orfanato. Não sei se foi pelo colar, o que aconteceu, mas com certeza não conseguiram ver a Matina. Algo aconteceu com a Matina, eu acho que ela vai representar um povo aqui, que foi dizimado pelos britânicos. Então eu tô muito curiosa com a nossa última leitura e o que vem por aí. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem seus comentários o que vocês acharam. E eu tô torcendo, porque esse capítulo, foi muito fofa essa parte do reencontro dela. Eu tô emocionada. Eu acho que amanhã vai ser uma leitura muito boa também. Tenho fé. Beijos, vejo vocês amanhã.